me use do jeito que o Senhor achar melhor, que eu quero ser uma ferramenta na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Nessa ocasião, pera lá, deixa eu acertar minha Bíblia aqui. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Vamos fazer uma parada aqui, depois nós continuamos a conversar. É uma história que nós já conversamos aqui mais de uma vez, muito provavelmente. É a história que mostra a vida de um homem que tinha a vida voltada para Deus. Pedro era um homem de Deus. Teve os altos e baixos dele com Deus, mas sem dúvida nenhuma, nenhum de nós seria maluco a ponto de dizer que Pedro não era de Deus. Não, Pedro era de Deus. E tanto ele era de Deus que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele estava pregando, ele estava ensinando, ele estava fazendo a obra missionária. Mas a Bíblia ensina para nós que tinha um homem, um rei, esse homem cujo nome era Herodes. Ele, por algum motivo pessoal, resolveu perseguir a igreja. E quem representava a igreja naqueles dias? O Pedro. Naqueles dias, o Pedro foi o alvo escolhido por Herodes. Além do Pedro, ele já tinha mandado matar Tiago. Tiago morreu à espada, cortaram a cabeça do Tiago. Ou cortaram, não posso precisar que foi cortada a cabeça, porque eu não fiz essa pesquisa. À espada, Tiago foi morto. Tudo de maneira gratuita. Por qual motivo, pastor? Porque Herodes queria adoração para ele. Ele queria que as pessoas se curvassem a ele. Ele queria que as pessoas se rendessem a ele. Ele queria que as pessoas comessem na mão dele. E é assim que acontece muitas vezes. Quando alguém quer que você coma na mão da pessoa, a pessoa maltrata você, a pessoa judia de você, a pessoa te persegue, a pessoa faz da sua vida um inferno. Um inferno. Então, meu irmão, minha irmã, é importante a gente olhar para o texto e entender assim, o Pedro era um homem de Deus, mas ele sendo um homem de Deus, ele não estava isento, imune às dificuldades. A Bíblia diz, as aflições do justo, elas são muitas, mas o Senhor de todas os livra. O Pedro, ele estava agora, nesse momento, vivendo um dia mau, um tempo complicado, um tempo adverso, um tempo que ele, com toda certeza, não estava esperando que acontecesse, pelo simples fato dele pregar o Evangelho. Mas ele estava vivendo esse dia difícil. Sabe, às vezes assim acontece na nossa vida. Nós não estamos imaginando ou esperando que algum mal chegue até a nossa casa, nossa família, o casamento, a empresa, os negócios, as finanças. Às vezes nós não estamos esperando. Tem mal que nós já até imaginamos. A gente pensa assim, olha, eu já imaginei que ia dar ruim. Já aconteceu isso com você ou não? Alguma situação você olhou, você falou, eu já estava imaginando que as coisas não iam ser da melhor forma. Mas geralmente nós não ficamos esperando o mal. Geralmente nós estamos vivendo e esperando o bem, esperando que as coisas dê certo.
mas nem por isso nós estamos ilesos ou imunes às dificuldades. Agora, é importante a gente pensar, e eu vou repetir pela terceira vez, o Pedro era um homem de Deus, mas mesmo sendo um homem de Deus, ele estava passando por um momento difícil. E isso é bom você deixar entrar no seu coração, porque às vezes o inimigo ele tenta trabalhar exatamente isso dentro da nossa cabeça. Ele tenta falar assim: você vai lá na igreja, você diaconiza, e olha só, você tem dificuldade também, Deus está deixando você passar por dificuldade. Às vezes é o músico, você vem, você participa, você ajuda, você colabora, você estuda, e Deus deixa você passar por dificuldades. Às vezes nós, seja lá, você sendo um líder, ou sendo você uma pessoa que não é oficialmente um líder, mas é alguém que está comprometido com a obra, engajado no dia a dia, e o inimigo ele fala assim: está vendo só? Dificuldade. Deus está permitindo que você passe por essa dificuldade. Cadê o Deus que você serve? Às vezes a gente vem para o templo e tudo que nós queremos é ouvir uma palavra para que o nosso coração ele seja acalmado, mas o inimigo ele trabalha dizendo assim: não vai adiantar você ir para a igreja, não vai adiantar você ser dizimista, você ser ofertante. Veja, dizimista, ofertante. Eu ouvi há algum tempo atrás alguém dizendo assim: olha, eu até estava sendo dizimista, até estava sendo ofertante, mas veio uma dificuldade, aí eu parei com tudo. É uma coisa meio estranha. É a mesma coisa, a pessoa está dentro de uma empresa, trabalhando numa empresa, alguma coisa sai fora do lugar, a pessoa tem uma chateação na empresa e fala: não quero mais trabalhar, pronto, acabou. Da onde que vem o sustento? Da onde que vem o ganha-pão? Então, às vezes acontece assim. Às vezes nós estamos fazendo um bom exemplo, que eu apenas vou pincelar aqui para você. Você, se quiser, faz depois uma pesquisa melhor na sua casa. Um bom exemplo é o Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E a Bíblia diz que ele passou tudo o que ele passou. E no final das contas ainda ele encontrou força para orar, para interceder pelos amigos, e foi exatamente ali, quando ele orava, quando ele intercedia pelos amigos, que Deus vira o cativeiro dele e dá a ele o dobro de tudo que ele possuía antes. Quer dizer, alguma coisa Deus está falando conosco sobre nós colocarmos a nossa vida à disposição de alguém. Alguma coisa Deus está dizendo a respeito de nós entendermos que Deus nos chamou para que nós possamos fazer a obra dele de uma maneira poderosa. Alguma coisa Deus está chamando a atenção de alguém nessa noite para dizer assim: eu te chamei para muito mais, eu te chamei para que você faça a diferença, se posicione como um homem, como uma mulher que é ungido, que é marcado para fazer a diferença no lugar onde você está. Deus está olhando para cada um de nós e dizendo assim: olha, o meu servo Pedro, ele estava fazendo a obra, e mesmo ele fazendo a obra, ele acabou passando por um momento difícil na vida dele, que foi quando ele foi colocado dentro de uma prisão. Aí eu quero abrir um parênteses para continuar a nossa conversa, porque os momentos difíceis, eles são um terreno fértil para que as minhocas elas se proliferem na nossa cabeça. Os momentos difíceis são um terreno fértil para que as minhocas elas trabalhem de maneira incansável, procurando nos levar a pensar coisas terríveis. Quantas pessoas que no momento difíceis acabam tomando decisões equivocadas. Tem gente que no momento difícil tira a vida. Tem gente que no momento difícil tira a vida do outro. Tem gente que no momento difícil abandona a casa, abandona a família, abandona o marido ou abandona a esposa. Tem gente que abandona o pai, abandona a mãe. Tem gente que abandona o filho, abandona a filha. Tem gente que no momento difícil acaba jogando tudo para o alto e seguindo a vida, vivendo na rua.
Sabe, no momento difícil, a nossa cabeça, ela tem que estar protegida, e ninguém melhor para nos proteger do que o próprio Deus. E ele fala a respeito do capacete da salvação, lá em Efésios, capítulo 6, se você quiser depois fazer uma leitura, faça a leitura também da armadura de Deus, a importância da proteção, para que você não seja um alvo fácil nas mãos do maligno, porque ele trabalha, ele trama, ele tenta, ele faz, ele investe para que nós acabemos no meio do caminho desistindo, jogando tudo para o alto. Quantas pessoas que estão desviadas do caminho, quantas pessoas que abandonaram, que negaram a fé. Não estou falando dos pródigos. Pródigo é uma coisa, pródigo é aquela pessoa arrogante, que acha que pode cuidar da própria vida e que não depende de nada e de ninguém. E o pródigo, ele abandona a casa. É o que aconteceu com o rapaz da Bíblia, do capítulo 15 de Lucas, que a Bíblia assim nos ensina. Ele pega o que ele é dele e vai embora, é pródigo. Eu vou viver a minha vida. O pródigo é assim. O pródigo, ele acha que a vida dele, quem deve cuidar é ele. Eu não estou falando desse. Eu estou falando daquela pessoa que no momento difícil, no momento adverso, ela não consegue se controlar, ela não consegue manter o equilíbrio, seja o equilíbrio da mente, seja o equilíbrio da alma, ela não consegue se manter equilibrada e acaba tomando decisões equivocadas. O Pedro, ele estava passando por um momento difícil, mesmo ele sendo um homem de Deus. Isso ensina para que eu e você possamos pensar na noite de hoje, mesmo nós sendo pessoas de Deus, nós não estamos imunes às dificuldades. Fala para quem está pertinho de você, mesmo você sendo de Deus, você não está imune às dificuldades. Irmão, irmã, é importante dizer isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou lá na igreja, mas olha minha vida como que está, olha minha história como que está, e tem gente que pensa que é o pior de todos, e por isso Deus está deixando a dificuldade, o problema chegar. Irmão, isso acontece na casa de todos, na casa de todos. A Bíblia nos ensina, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. É Deus falando com cada um de nós. Eu comentei em cima da música que diz, se Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, Ele continua sendo Deus. Não tem como não dar certo com Deus. Com Deus, a Cassiane tem uma música que fala assim, com Cristo é vencer ou vencer. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido para perder, com Cristo é vencer ou... É isso, fale para quem está pertinho de você, com Cristo é vencer ou vencer. Irmão, é um fato. Eu estou conversando com você em cima de um texto que a Bíblia nos convida a olhar alguém de Deus preso, alguém de Deus numa situação. Quantas e quantas pessoas que vivem exatamente igual o Pedro, preso, não está dentro de uma prisão, não está dentro de uma penitenciária, não está dentro de um CDP, não está dentro de um abrigo para menores, não. Ou como que fala, Rose? Tem uma outra palavra que fala dos menores, onde recolhe os menores. Abrigo, Fundação Casa, isso. Então, não, a pessoa está solta, está na rua, mas ela está como se ela estivesse dentro de uma prisão. E prisão é sinônimo de limitação. Na prisão a pessoa está limitada, ela só faz aquilo que permitir ela fazer. Ela está privada de tudo. Dentro de uma prisão, ela está privada de tudo, de tudo. Agora, a Bíblia mostra que o Pedro estava na prisão, mas o desenrolar da nossa conversa é a partir de agora. Eu fiz questão de conversar com você e procurar enfatizar isso daí. Dificuldade qualquer pessoa passa
em Cristo nós somos mais do que vencedores, e mesmo nós sendo cristãos, nós estamos sujeitos às dificuldades, mas o versículo de número 4, versículo de número 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão. Mas o que diz a Bíblia aí? Está escrito aqui. Mas... Isso, agora vamos falar junto. Mas... É o primeiro ponto para a gente olhar dentro do exemplo de Pedro. As pessoas que cercavam Pedro. Aí começa uma boa conversa para nós podermos pensar de que tipo de pessoa nós estamos cercados. Porque às vezes nós nos cercamos de gente que não acredita em milagre. Às vezes nós nos cercamos de pessoa que zomba da nossa fé. Às vezes nós nos cercamos de pessoas que fazem piadinha com a fé que nós vivemos. Às vezes nós nos cercamos de pessoas que não respeitam a nossa fé. O Luiz Felipe está assistindo o Carrossel. Ele está vislumbrado com o Carrossel, ele torce, ele gosta, ele está bravo com a outra professora lá, Rosana, acho que é o nome da professora. Ele gostou do Carrossel, está assistindo o Carrossel todo dia. Aí hoje o episódio que ele estava assistindo lá mostrava a professora Helena ensinando, eu não lembro o nome dos dois personagens que estavam junto ali. Um era o Davi, se eu não estiver enganado. Um era o Davi. E a outra menina, eu não lembro o nome da menina. O Davi é um judeu e a menina é uma cristã. Então, usou a ocasião para falar da importância de respeitar a fé. O cristão respeitar a fé do judeu, o judeu respeitar a fé do cristão. Usou as crianças, eu até comentei com a Márcia, falei com o Luiz Felipe, falei, eu achei legal isso daí. Falei, é isso aí, filho, a gente tem que respeitar a fé das pessoas. Cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua manifestação de fé. Agora, muitas vezes, nós nos cercamos de pessoas que não respeitam a nossa fé, que afrontam a nossa fé. Tem vezes que você está cercado de pessoas que falam, você vai levar dízimo lá na igreja, vai dar dinheiro para pastor, como se fosse dar dinheiro para pastor. Você vai lá, você ajuda, você contribui, você dá 10%. Tem gente que a conversa da pessoa, ela não sabe falar outra coisa. Ela não tem outro assunto para falar. A preocupação da pessoa é se vai dar dízimo. Ela está com a vida enrolada. Está com a vida mais suja do que pau de galinheiro. Esses dias a pastora pregando aqui, ela falou uma expressão do pau do galinheiro mesmo, mas ela falou diferente, né? Ela foi mais polida na fala dela. Eu já estou sendo mais escrachado. A pessoa às vezes está com a vida mais suja do que pau de galinheiro. Mas o medo da pessoa de ir para a igreja vai ter que dar dízimo, vai ter que dar oferta. Irmão, irmã, primeiro lugar, olhemos a história do Pedro. Ele estava dentro da prisão, mas quem era o grupo de pessoas que andava à volta dele? O que essas pessoas estavam fazendo por ele enquanto ele estava passando pelo momento difícil? O que as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, elas fazem no momento mais difícil. Tem gente que quando você está com a vida boa, está com a vida tranquila, está caindo dinheiro do seu bolso, de tanto dinheiro que você tem, diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. Tem gente que quando você está lá com a churrasqueira cheia de picanha, cheia de linguiça da boa, cheia de frango do bom, quando as coisas estão dando tudo certo para você, tem gente que fica colado na sua bota, como diz os jovens, né? Tem gente que não sai de perto de você. Mas e quando a situação está no difícil, no adverso? Convide alguém para ir com você numa casa da praia. Você vai ver quanta gente vai aparecer. Fala para a pessoa assim, olha, eu tenho uma casa lá que eu vou estar indo passar o final de semana na praia. Você não quer ir junto? Só ir, só venha. Você vai ver que vai aparecer 10, 12. Convide alguém para fazer um jejum com você, irmã, pelo seu marido. Você vai ver quantas pessoas você vai achar para jejuar junto com você pelo seu marido. É aí que você vai ver como que são as pessoas que estão à sua volta. Convide alguém para fazer um jejum com você em favor do seu filho.
Fala com alguém, fala, viu, você não quer ficar comigo 12 horas em jejum, sem comer nada, só bebendo água, 12 horas em jejum, em favor do meu filho? Tem uma causa que nós estamos trabalhando lá para ver revertida dentro da minha casa. Você não me ajuda em oração? Você vai ver quantas pessoas você vai achar. Porque as pessoas, elas vêm e elas falam assim, ó, olha, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Conta comigo. Mas na hora que você precisa, a pessoa desaparece. O Pedro estava dentro da prisão, mas ele havia escolhido as pessoas certas para estar ao lado dele. Enquanto ele estava na prisão, a igreja da qual ele estava orando intensamente. É o primeiro ponto para a gente pensar assim, ó, como que a história na vida de alguém começa a ser revertida. Que tipo de gente que eu estou cercado? Que tipo de gente que frequenta a minha casa? Com que tipo de gente que eu sento para bater um papo, tomar um café da tarde, almoçar, jantar, um churrasco e assim por diante? Que tipo de gente que me cerca? Que tipo de gente que frequenta a minha família? Que tipo de gente que eu fico batendo papo no WhatsApp? Que tipo de gente? Porque na hora do aperto, irmão, nós vamos precisar de gente nos dando suporte. Na hora do aperto, nós vamos precisar de gente nos ajudando espiritualmente. E aí, como que funciona? Como que faz? Como que acontece? Então Pedro estava dentro da prisão, mas a igreja orava por ele. Na noite anterior, verso 6, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo. Outra coisa importante que eu quero frisar aqui, comportamento de Pedro diante da dificuldade. O Pedro estava dormindo. É outra coisa, ele conseguiu emocionalmente, ele estava equilibrado, ele conseguiu dormir dentro da prisão. Sabe, é outra coisa que nós temos que parar para pensar. A ideia é pensar juntos aqui. Tem gente que na hora da dificuldade perde a fome. Eu não consigo comer, porque eu tenho tal coisa para resolver, eu estou tão... Já tem gente que na hora da dificuldade come demais. A geladeira, se não tiver um cadeado, a geladeira tá enrolada, porque a pessoa é o tempo todo na geladeira comendo. Na hora da dificuldade, no momento adverso, tem gente que fica desesperado. Controle emocional. O Pedro estava dormindo. A Bíblia ensina para nós assim, ó, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus visita, Deus trabalha. Como que você tem vivido, irmão? Como que você tem vivido? Como que você tem encarado as dificuldades do dia a dia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós? É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos convida a colocar nele a nossa confiança. Aliás, a primeira canção que foi cantada aqui foi Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Sabe, no momento difícil, no momento adverso. Eu me lembro da história da Ana. A história da Ana mostra que a Ana ela estava com um semblante até mesmo meio desfigurado. A história bíblica registra isso. Semblante meio desfigurado, porque ela queria muito um filho, mas ela não tinha, e para ajudar ainda tinha outra que ficava na orelha dela, enchendo a cabeça dela de minhoca. Eu tenho filho, você não tem. E aí? Que às vezes é assim. Nós estamos cercados de pessoas que não nos ajudam, mas ainda nos atrapalha. Que não nos ajuda, mas ainda faz com que nós percamos a nossa paz. O Pedro estava cercado de pessoas que oravam por ele. Então, enquanto ele estava vivendo o dia mau que havia sido proposto para ele, os amigos, as amigas, as pessoas que cercavam ele no dia a dia, estavam orando em favor dele. E enquanto isso, Pedro dormia, descansava. Ele dormia entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Olha a situação. E ainda assim ele estava dormindo. Sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere.
Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Esse texto, essa parte, é a parte que eu gosto, assim, da lição como um todo, mas é a parte que eu gosto, porque fala, repentinamente o anjo do Senhor aparece e uma luz brilha. Uma luz brilha. Você já falou essa frase, ou já ouviu essa frase de repente? Vai brilhar uma luz, vai aparecer uma luz no fim do túnel, sim ou não? É uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. E sempre essa luz aparece. Às vezes ele aparece no fim do túnel, mas às vezes ele aparece no meio do túnel, e tem vezes que ele aparece no começo do túnel, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e ele está com você 24 horas por dia. A luz que tanto você está precisando, pastor, eu vim para cá precisando de uma luz, pastor, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma direção, eu preciso que algo aconteça na minha vida, pois Deus está me mandando dizer a você nessa noite, a luz vai brilhar sobre a sua vida, a luz vai mudar a sua história, a luz vai trazer sobre a sua casa a resposta que tanto você está esperando. Quando a Bíblia diz que foi repentinamente, ou seja, se é repentinamente, pode ser agora. Nesse momento Deus pode estar enviando o anjo, porque Deus enviou o anjo lá na prisão, mas Deus pode estar enviando o anjo na sua casa agora, Deus pode estar enviando o anjo na sua empresa agora, Deus pode estar enviando o anjo agora, lá naquele lugar, lá diante daquela pessoa que tanto você está buscando, que tanto você está esperando. Deus está enviando o anjo, nós precisamos acreditar. O Pedro era uma pessoa que acreditava e que vivia no modo espiritual, no modo sobrenatural, e Deus se apresenta para pessoas que colocam a sua vida no modo espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, selecione as amizades, selecione as companhias. Segundo lugar, não deixe a dificuldade tirar o teu sono, se mantenha emocionalmente controlado. Terceiro lugar, acredite que o sobrenatural é uma questão de um estalar de dedos e Deus opera aquilo que você tanto tem necessitado. A Bíblia diz que quando o anjo aparece, a luz brilha e ele toca no lado do Pedro e acorda o Pedro. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos do Pedro. É outra frase tremenda dentro do versículo, porque a Bíblia não diz, então o anjo abriu as algemas. A Bíblia diz que então caíram as algemas do punho de Pedro. Eu perguntei para Deus e Deus me respondeu assim a respeito desse momento na reflexão. A Bíblia diz que as algemas caíram e Deus me disse assim, eu tenho nas mãos a chave. E a chave está na minha mão. A porta que eu abri, ninguém fecha. E eu abro porta de prisão, eu abro algemas, eu abro prisão, eu abro porta de escritório de advocacia, eu abro porta de consultório médico, eu abro porta de empresa, eu abro porta de banco, eu abro portas, eu sou aquele que abre portas, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Bata a palma e glorifique a Deus. Ele está com a chave na mão. Ao mesmo tempo que ele abre porta, ele é o Deus que fecha a porta. E glória a Deus. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ninguém. Pode tentar, não abre. Porque se é ele que fecha, acabou a conversa e pronto. E se ele fechar a porta, é porque ele sabe bem o motivo que ele está fechando a porta. Aqui a Bíblia diz que caíram as algemas. Verso 8, o anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Olha só, aqui nesse verso de número 8, eu quero destacar uma seguinte situação. O anjo disse, vista-se, calce as sandálias. Podíamos ficar pensando um monte de coisa e conversar muita coisa boa em cima disso, mas eu vou resumir em cima de uma situação. Pedro assim fez. Disse ainda o anjo, coloca a capa e me segue.
Pedro, saindo, o seguiu. Sabe, experiência. A experiência. Aquela ali era a experiência do Pedro. Pedro, vai, cara, vai. Põe a roupa. Coloca a sandália. Pega a capa. Me segue, experiência. A Gleiciane tem uma mãe que é uma bênção. A Márcia é uma bênção. Não temos que discutir sobre isso. O Celso é uma bênção. Mas a Gleiciane, ela tem que ter a experiência dela com Deus. Tem que ter a experiência dela com Deus. O Pedro é casado com a Roseli. A Roseli é uma bênção. A Roseli é uma bênção. Os filhos do Pedro, a criançada lá, que é tudo desse tamanho na casa do Pedro, são uma bênção. Mas o Pedro tem que ter a experiência dele com Deus. A Tatiane é uma bênção. Mas a Maria Eduarda precisa ter a experiência dela com Deus. Cada um de nós temos que ter a nossa experiência. Minha mãe é uma benção, pastor. Minha mãe é do fogo, é do reteté, da canela de fogo, sapato de algodão e assim por. Mas e você? E você? Seu marido pode ser uma bênção, irmã. Mas e você? Você tem que ter a sua experiência com Deus. Sua esposa pode ser uma bênção, irmão. Mas e você? Você tem que ter a sua experiência com Deus. Sua mãe, seu pai pode ser uma bênção. Mas e você? Cada um de nós temos que ter as nossas experiências com Deus. O Pedro estava tendo a oportunidade de ter a experiência dele com Deus. Era ali, Deus, ele estava dentro de uma prisão, a igreja orando por ele dormindo, ele descansando, ele acreditando que Deus estava no controle da situação, quando de repente Deus coloca o Pedro diante da situação assim, tem um anjo diante do Pedro, tocando na vida do Pedro, acordando o Pedro, falando para o Pedro, coloca a roupa, coloca calçado, Pedro, agora é hora de você vestir a capa, é hora de você me seguir. Imagine como que isso acontece, assim, como que isso tudo passa na mente do Pedro. Irmã, experiência com Deus, todos nós temos que ter as nossas, todos nós. E é importante, talvez esse momento difícil que você está passando, talvez essa situação, ou esse tempo, porque às vezes a pessoa está aqui, mas nem está passando por momento difícil nenhum. É importante todos nós termos o nosso momento com Deus, todos nós termos o nosso tempo com Deus. É importante, cada um de nós podemos dobrar. Tem gente que não consegue ouvir Deus falar. Tem gente que fala, eu não sei, pastor, como que o senhor consegue ouvir Deus falar? Como que Deus fala com o senhor? Tem gente que ainda hoje não consegue ouvir Deus falar. Tem gente que está diante de Deus todo dia e não consegue sentir a presença de Deus. Eu achei legal, eu vi um vídeo, não sei se os irmãos viram o vídeo que o Ricardo postou no grupo dos homens hoje. O pastor, a experiência que o pastor teve, uma baita de uma experiência jóia, legal. Eu gostei do testemunho, o pastor reclamando, Deus, eu vou resumir, tá? Para a gente poder encaminhar o final da conversa. O pastor lá reclamando, nas orações dele, reclamando, mas... Deus, eu quero o Senhor sentado comigo na minha mesa, na mesma mesa que eu quero o Senhor junto comigo. Deus, eu quero o Senhor andando do meu lado no carro, eu quero a tua presença, eu quero. E aí esse pastor, ele sai para uma viagem, não vou dizer viagem missionária, ele estava indo pregar em um determinado lugar, e no lugar onde ele está a caminho, ele acaba dando carona para um rapaz, para um senhor, uma criança, e esse senhor entra no carro com ele, e esse senhor, quando passa diante de um restaurante, cresce o olho, ele logo entende que o rapaz está com fome, a esposa fala, vamos parar para comer, e para almoçar, põe o rapaz à mesa, o rapaz come à mesa junto com ele se satisfaz, eles vão embora, eles seguem a viagem, e aí o rapaz deixa o pregador, dá um dinheiro para o pregador, tudo isso movido por Deus. Depois eu vou pegar o vídeo, eu mando na lista de transmissão, você vai ver com detalhes o vídeo. Aí o pastor vai pregar, e quando ele vai para pregar, uma irmã se levanta e fala com ele, olha,
Você falou que queria que eu sentasse à mesa com você. E ainda hoje eu sentei à mesa com você. Quer dizer, opa, pera lá. Você falou que queria que eu andasse do seu lado no carro. Ainda hoje eu estive dentro do carro junto com você. Porque toda vez que você fizer um desses pequeninos, você está me fazendo a mim. É uma experiência, irmão. Uma experiência importante, impactante, que todos nós devemos ter. Todos nós, quem já pôs a mão e orou por alguém e a pessoa foi curada, sabe do que eu estou falando. Quem já teve a oportunidade de conversar com alguém e orientar alguém dentro de um casamento e o casamento tomou um rumo, sabe do que eu estou falando. Quem já teve a oportunidade de dar uma palavra com alguém e ajudar de alguma forma, sabe. As experiências que Deus nos oferece aqui, Deus está chamando Pedro para a experiência. Verso 9 diz assim, saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia para ele uma visão. Olha a experiência que o Pedro estava tendo. Verso 10. Passaram a primeira, a segunda guarda. Era 4 guardas de 4 homens. 16 soldados cuidando do Pedro. Passaram a primeira, passaram a segunda. Chegaram no portão que dava para a cidade. O portão abriu por si mesmo. Portão eletrônico não é de agora. Os serralheiros de hoje em dia acham que eles estão fazendo uma novidade. Portão eletrônico já tem na Bíblia faz tempo. 2000 anos atrás já existia portão eletrônico. O portão se abre. E quando o portão se abre, a Bíblia diz, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Olha que legal, que coisa jóia, porque de repente o anjo o deixou, porque é assim, Deus nos cerca, nos dá estrutura, Ele trabalha para nos ajudar, Ele trabalha para que o milagre aconteça na nossa vida, mas nós temos que aprender a andar com a nossa própria perna. Por isso, irmão, irmã, que nós aqui oferecemos discipulado para quem quer crescer, para quem quer melhorar, para quem quer aprender um pouco mais, para quem quer conseguir desenvolver a vida pessoal em Cristo com maior segurança. E durante um tempo o anjo estava com ele, mas agora o anjo não está junto. Agora o que acontece? Agora ele tem que seguir a vida dele sozinho. Falei de manhã, é bom você ter um líder de célula, um bom líder de célula. Nós temos bons líderes de célula, mas você não pode ficar escorado no líder de célula o tempo todo. É bom você ter um discipulador, é bom você ter algum discipulador, mas você não pode ficar escorado no discipulador. Você tem que aprender a andar com a sua própria perna. É importante você ter um pastor que está cuidando de você, mas você não pode ficar apoiado no seu pastor. Você tem que ter os momentos que você vai andar com a sua própria perna. Porque a hora que nós saímos daqui, a hora que nós saímos da célula, a hora que nós saímos da classe da escola bíblica, a hora que nós saímos do grupo missionário, nós vamos para casa, para o trabalho, para a escola, para o dia a dia. E lá a nossa vida tem que ser vivida pessoalmente, individualmente, cada um de nós vivendo a nossa vida. O anjo deixa o Pedro segue a viagem dele, mas aqui eu vou encaminhar o final da conversa. Então Pedro caiu em si, disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu, verso 12, percebendo isso, ele se dirigiu aonde? A casa de quem? A mãe do João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muita gente fazia o quê? Estava reunido fazendo o quê? Acabou de receber a vitória. Ele podia falar, oh, glória a Deus, deixa eu seguir minha vida. Ele acabou de receber a vitória. Ele foi para um lugar onde tinha gente fazendo o quê? Orando. Isso é postura de gente que vai seguir. E aí você vai ver a história do Pedro. Pedro é um homem abençoado, e nós estamos falando do Pedro até hoje. Quantas e quantas pessoas que recebem a resposta e nunca mais voltam para a igreja? Quantas pessoas que chegam estrupiadas nas células, são ajudadas nas células, depois nunca mais voltam para as células?
Quantas pessoas que têm a sua história mudada em Jesus, depois que deu uma melhorada na vida, abandonam tudo e não querem saber de mais nada? Quantas pessoas que conseguiram resposta jejuando e orando, e depois que conseguiu a resposta nunca mais jejuou e nunca mais orou? Quantas pessoas fizeram campanhas? Nós estamos às portas da campanha dos 12 dias. Quantas pessoas fizeram campanhas, conseguiram a resposta e depois nunca mais apareceram na igreja? A Bíblia diz: o Pedro estava dentro da prisão. De maneira milagrosa, Deus tira o Pedro de dentro daquela prisão. Deus está tirando pessoas de dentro de prisões nessa noite. Diga amém, diga graças a Deus. Deus tira o Pedro de dentro daquela prisão. E quando Pedro está solto, qual é a atitude do Pedro? Imediatamente ele vai para casa aonde havia oração. Eu me lembro, eu conheci um rapaz, eu ainda não pastoreava aqui. Eu conheci um rapaz. A mãe dele ela congregava conosco. E a mãe dele fazia muita campanha. Ele estava preso, havia sido preso por tráfico. Ficou preso um tempo. A mãe orando, como toda mãe, numa situação como essa, ora, jejua, busca a face de Deus. Deus deu a vitória para o rapaz. O rapaz foi libertado. Ele saiu, ele veio embora a pé para a casa dele. A pé, chegou a pé. Era longe, ele foi a pé. Eu não estou contando uma história, igual eu contei a história da Sapomba. Eu estou contando um fato. O rapaz foi a pé, chegou na casa da mãe dele. A mãe querendo estar com ele ali, ó. Aquele rapaz, ele ficou 5 minutos com a mãe. Aí a mãe falou: onde você vai, filho? Ah, mãe, eu vou ali, estou com saudade dos amigos, vou rever os amigos. 5 minutos foi rever os amigos. O pouco tempo que ele esteve com os amigos, ele voltou a fazer o que não era para fazer. Não deu tempo de ficar na rua uma semana. Voltou para dentro da cadeia. Sabe? É triste, mas isso acontece aos montões. Eu estou lembrando, o Espírito Santo me fez lembrar desse exemplo. Mas quantas e quantas pessoas que têm as suas histórias restauradas no casamento, e depois que tem o casamento restaurado, em vez de se juntar ao grupo de pessoas que oram, que buscam a face de Deus, vai junto para o grupo de pessoas que estão sempre trabalhando para a divisão de casamento. Quantas e quantas pessoas que, em vez de se juntar ao grupo de pessoas que busca a Deus, viram as costas e vão para outros tantos lugares. Deus está, e aqui eu vou finalizar a conversa, dizendo para você assim, ó, Deus está respondendo orações nessa noite aqui. Tem respostas que Deus está liberando nessa noite aqui. A palavra, ela é simples, ela é clara e ela é objetiva. Se fosse para nós resumirmos, o Pedro era um homem de Deus, passou um momento difícil, mas no momento difícil quem deu suporte para ele foram os amigos que buscavam a face de Deus. Quando a resposta na vida do Pedro chegou, o Pedro não deu as costas para quem dava suporte espiritual para ele. O Pedro se juntou àquele grupo de pessoas para orar por um outro grupo de pessoas que precisavam de ajuda, e que Deus nos ajude a entender o jeito que Ele trabalha na nossa vida. Ele nos abençoa para que nós possamos ser pessoas que abençoam cada vez mais, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, porque eu quero orar com você nesse momento. Agora, o meu convite para você é fale com Deus. Pastor, eu estou dentro de uma prisão. É igual o senhor falou, essa prisão não é física, mas ela é uma prisão mental. Eu estou dentro de uma prisão, e essa prisão, ela é uma prisão espiritual. Eu estou enfrentando, estou passando por um momento difícil, e eu estou limitado. Simplesmente eu estou limitado. Eu quero orar com você, para que Deus te coloque em liberdade, para que você possa ir além, para que você possa fazer mais, para que você possa agir em nome de Jesus. Meu Deus, querido e santo, poderoso e fiel,
Em nome de Jesus. Eu oro agora, porque eu sei que há pessoas que estão aqui se sentindo aprisionadas. Eu oro porque eu sei que há pessoas que estão aqui dentro desse templo, ou até mesmo online, cultuando conosco, vivendo dias de prisão, às vezes dentro da própria casa, prisão, sem poder fazer muita coisa, sem poder se mexer. Meu Deus, em nome de Jesus, de uma maneira milagrosa, o Senhor colocou um anjo dentro da prisão, e o anjo tocou na vida do Pedro, e o Pedro saiu da prisão e seguiu a vida dele com o Senhor. Eu oro agora para que o milagre aconteça, porque o Senhor sabe o que esse irmão, que essa irmã está pedindo, o que eles estão buscando, como eles estão batendo. O Senhor sabe, e eu te peço, sela essa palavra na vida desse povo com um milagre. Se está na Bíblia que o milagre, o sinal, ele fortalece a fé. Se não vir de sinais, não crereis. Então, meu Deus, dá um milagre para essa pessoa, dá a resposta para que essa pessoa possa se alegrar na tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Bata a palma para o Senhor nessa noite. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Quem estava conosco até algum momento através da transmissão, tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Nós vamos contribuir nesse momento. Agora é a hora de você pegar a sua contribuição em mãos aí, e nós vamos juntos apresentar